Nessa aula, daremos continuidade ao assunto de análise da resposta temporal, sistemas de segunda ordem. Nesse momento, deve estar claro para vocês, ao visualizar esse gráfico de resposta de um sistema de segunda ordem a uma entrada ao degrau, que se trata de um sistema subamortecido com polos complexos conjugados, em que a oscilação desse sistema é dada pela frequência natural amortecida, que está diretamente relacionada com o período das oscilações amortecidas, ou seja, entre um pico e outro, eu meço as oscilações amortecidas, o período das oscilações amortecidas, e consigo extrair desse tipo de relação qual que é a minha frequência amortecida. Nós temos também o valor final, que é de fundamental interesse para a definição do sobressinal, do tempo de pico e do tempo de acomodação. Por exemplo, o que é o tempo de subida? É o tempo que o sistema demora para sair de 0 a 100% da sua resposta pela primeira vez. E quem é o máximo sobressinal? O máximo sobressinal é a diferença entre o valor máximo dessa função e o valor final na forma de porcentagem, ou né, entre 0 e 1. Mas, comumente, esse sobressinal é mostrado em porcentagem. Sabemos também que esse sobressinal ele nos dá um instante de pico, né? Nesse instante que acontece o máximo dessa função, nós sabemos que aqui nós temos um instante de pico, ou tempo de pico. Por fim, nós temos o tempo de acomodação, que é quando é o tempo que o sistema demora para atingir um erro em regime permanente. Esse tempo de acomodação vai variar de acordo com esse erro em regime permanente permitido ou definido, que pode ser mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, mais ou menos 5%. Então, é o tempo que o sistema demora para atingir a resposta e permanecer, né, o valor final da resposta e permanecer ali entre uma faixa de valores. O tempo de subida é dado por π menos beta dividido por ômega d, em que beta é o ângulo entre o vetor da frequência natural e a parte real do plano S, que é conhecido também como fator de amortecimento. O tempo de pico é dado por π sobre ômega d, em que ômega d é a frequência natural amortecida, né? Esse tempo de pico é o instante em que acontece o máximo dessa função. Nós temos aqui definido o tempo de acomodação, que para o critério de mais ou menos 5% do valor final seria equivalente a 3 constantes de tempo, ou 3 dividido por zeta ômega n, que é o fator de amortecimento, né, que é a parte real dos meus polos complexos conjugados. E para o critério de 2%, eu tenho 4 constantes de tempo. Nós temos o máximo sobressinal, que é quanto da minha resposta, qual que é o valor máximo que essa resposta irá excursionar do valor de referência que foi colocado na entrada. Esse valor ele é dado tanto em porcentagem,
em que eu obtenho o valor da função no instante de pico, o valor final, que é o valor da função no infinito, dividido por o valor da função da resposta, né, no infinito, vezes 100%, ou também, conforme nós demonstramos, o máximo sobre sinal ele é dado por e elevado a menos zeta π dividido por raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Observem que o máximo sobre sinal ele só depende do zeta. Então, verifiquem que aqui eu tenho um gráfico em que eu tenho a máxima ultrapassagem percentual em função do zeta. Então, à medida que o zeta aumenta, o máximo sobre sinal diminui. Exceto em certas aplicações, onde não se pode tolerar oscilações, é desejável que a resposta transitória seja suficientemente rápida e suficientemente amortecida. Então, devemos encontrar um compromisso entre o máximo sobre sinal e o coeficiente de amortecimento de um sistema de controle. Uma resposta aceitável de um sistema de segunda ordem, normalmente ela está entre 0,4 e 0,8, que é um zeta, né, entre 0,4 e 0,8, que nos dá um máximo sobre sinal que varia, né, de 5 a 25% de sobressinal. Valores menores do que 0,4 acarretam em valores de sobressinais excessivos, que para sistemas de controle nós consideramos acima de 25%, e zeta maior do que 0,8, o sistema ele responderá de forma muito lenta. E isso não é desejável. Para exemplificar o que foi dito, vamos considerar o seguinte sistema de controle, em que eu tenho um sistema com um polo em zero e outro polo em menos 2 zeta ômega n, e eu tenho uma realimentação negativa unitária. Deseja-se para esse sistema mostrado na figura e os dados oferecidos, né, no caso zeta e ômega n, calcular o tempo de subida, o tempo de pico, o tempo de acomodação para os critérios de 2% e 5%, e o máximo sobre sinal para esse sistema sujeito a uma entrada em degrau. Bom, vocês vão verificar nessa aula que essas especificações de desempenho também podem ser usadas em sistemas de maior ordem. Mas esse sistema em específico, ao realimentarmos, né, ao simplificarmos esse diagrama de blocos, nós obteremos, né, a equação padrão de um sistema de segunda ordem, facilitando ainda mais o nosso trabalho. Então, resolvendo o diagrama de blocos, né, a minha função de transferência desse sistema, né, que irá reduzir também esse diagrama de blocos, né, a uma relação entrada-saída, será g de s 1 mais g de s, considerando que h na realimentação é igual a 1, fazendo algumas manipulações matemáticas, tirando o mínimo, né, aqui do denominador, nós teremos s ao quadrado aqui, mais 2 ômega n, 2 zeta ômega n s, mais ômega n ao quadrado. Essa parcela vai cancelar com essa parcela aqui de baixo, ficando ômega n ao quadrado dividido por s ao quadrado, 2 zeta ômega n s, mais ômega n ao quadrado. Substituindo os valores aqui nessa função, nós temos que a minha função de transferência desse sistema
é 0,25 dividido por s ao quadrado mais 0,6s mais 0,25. E eu desejo, né, a partir desses parâmetros, obter quais são as especificações de desempenho. Eu sei que a minha frequência amortecida é ω_n, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então, realizando os cálculos, eu tenho que a minha frequência natural amortecida é 0,4, ou seja, o meu polo complexo ele está localizado, né, a parte imaginária desse polo complexo conjugado, em 0,4. Nós vamos então calcular o tempo de subida, que será π menos beta sobre ômega_d, calculando o valor de beta, que é arco tangente de ômega_d sobre zeta ω_n. Cortando o ω_n com ω_n, nós teremos raiz de 1 menos zeta ao quadrado dividido por zeta. Com isso, substituindo os valores, né, raiz de 1 menos 0,6 ao quadrado dividido por 0,6, nós teremos arco tangente de 1,33 radianos, perdão, de 1,33, que me dará um beta de 53,13 graus. Passando o beta para radianos, nós podemos calcular o tempo de subida, que será 3,14 menos 0,82 dividido por 0,4, me dando um tempo de subida de 5,53 segundos. O tempo de pico será π sobre ω_d. Realizando as contas, nós verificamos que deu 7,85. Observem, né, que primeiro vem o tempo de subida, depois o tempo de pico. Né? Então, ó, o tempo de subida deu 5,53 segundos, o tempo de pico 7,85, então está ok. O tempo de acomodação para o critério de 5% será 3 dividido por zeta ω_n. Realizando os cálculos aqui, eu terei 10 segundos, o que é coerente, né? E depois do tempo de pico eu teria o tempo de acomodação para o critério de 5%, e depois eu tenho o tempo de acomodação para o critério de 2%, que é 4 sobre zeta ω_n. Fazendo as contas, deu 3,33 segundos. Por fim, desejamos calcular o máximo sobre esse nó. Realizando os cálculos do máximo sobre esse nó em porcentagem, nós teremos o máximo sobre esse nó de 9,478%, que é um sobressinal dos critérios que nós levantamos, bem próximo de 10%. Então, está dentro da faixa tolerável. Agora, faremos analogias entre o desempenho do sistema de segunda ordem e a posição dos polos. Aqui nós temos, né, como todos vocês sabem, o plano complexo, né, o plano S. Aqui a equação padrão de segunda ordem e as especificações de desempenho de tempo de pico, máximo sobre sinal ou overshoot, e tempo de acomodação. Observem na esquerda que nós temos um par de polos complexos conjugados na posição 1 e um par de polos complexos na posição 2. Se nós formos avaliar o tempo de pico desses dois sistemas diferentes, nós observamos, né, que a frequência natural amortecida desses sistemas, elas são constantes e possuem o mesmo valor. Mas observem que, apesar de ter a mesma frequência amortecida, esses sistemas eles possuem, né, amortecimentos diferentes. Então, eu posso dizer, se eu for projetar um sistema de controle, que se
que se eu conseguir alocar os polos do meu sistema de um para um sistema transformado na posição 2, significa que o meu sistema ele terá a mesma resposta, mas ele terá um menor overshoot, por exemplo. Aqui nós temos três sistemas, né, com cada um com seu par de polos complexos conjugados. Esses sistemas possuem em comum um coeficiente de amortecimento constante e, consequentemente, o mesmo máximo sobre sinal. Observem que, se eu pego um sistema em malha aberta, conforme o mostrado na posição 1, e eu consiga pegar esse sistema em malha fechada e o resultado dessa realimentação me der um sistema final com os polos na localização 3, eu terei a resposta desse sistema transformado mais rápida e com o mesmo overshoot do sistema original. Então, dessa forma, fica nítido para nós que, se for possível transformar esse sistema em malha fechada, provavelmente será possível melhorar as características de desempenho desse sistema. E a localização dos polos, como já era de imaginar, está diretamente relacionada com isso, com essa mudança. Aqui temos três sistemas distintos em que eles possuem em comum o fator de amortecimento. Observem que fator de amortecimento é diferente de coeficiente de amortecimento. O fator de amortecimento me diz como o meu sistema ele é atenuado. Então, como esses sistemas eles possuem fator de amortecimento igual, os três sistemas terão o mesmo tempo de acomodação. Então, observem que, se eu quiser, em malha fechada, colocar a localização dos polos do sistema resultante em malha fechada em 3, eu conseguirei deixar o meu sistema mais rápido, com o mesmo tempo de acomodação, contudo, o preço a ser pago por isso será o quê? O maior sobressinal. Agora, se eu desejo, né, mudar a localização do sistema resultante de 3 para 1, eu terei, né, um sistema com o mesmo tempo de acomodação, com o menor sobressinal, mas o preço a ser pago será um tempo de subida maior. Em 2, nós temos aí uma localização de polos intermediária entre a localização de 3 e de 1. E se caso eu tiver um sistema com mais de um polo complexo conjugado? E se eu tiver um sistema, por exemplo, de terceira ordem, em que, além do par de polos complexos conjugados, eu tenho um polo real? Qual será o comportamento desse sistema? Bom, nesses três exemplos que eu tenho nesse slide, nós temos no primeiro caso, quando a parte real do terceiro polo é maior ou igual à parte real do par de polos complexos conjugados, no primeiro caso. No segundo caso, a localização, né, no eixo real do terceiro polo é muito maior do que zeta
ômega n, que é a parte real dos polos complexos conjugados. E, por fim, eu tenho a parte real, o terceiro polo, né, tendendo ao infinito, né, e o par de polos complexos conjugados, a parte real, né, próxima ao eixo J ômega. Então, aqui nós temos três casos distintos, e que o caso intermediário, para quando eu tenho a localização do terceiro polo, aproximadamente 5 vezes a parte real do par de polos complexos conjugados, nós verificaremos que a resposta desses polos complexos conjugados ela será dominante sobre a resposta, a contribuição de P3 na resposta. Então, quando a parte real do terceiro polo for cerca de 5 vezes a parte real do par de polos complexos conjugados, nós podemos dizer que a resposta do par de polos complexos conjugados ela é dominante. Vamos mostrar aqui qual que é a contribuição de cada uma das parcelas de uma resposta de um sistema de terceira ordem a uma entrada em degrau unitário. Então, aqui nós temos um sistema de terceira ordem decomposto em frações parciais, em que eu tenho aqui a primeira parcela relacionada à entrada ao degrau unitário, né, ao polo da entrada. Aqui a contribuição da resposta relacionada ao par de polos complexos conjugados. E, por fim, a contribuição do terceiro polo que está localizado no eixo real. Então, nós sabemos, né, que a cara dessa resposta será algo do tipo A vezes a entrada mais elevado a zeta ômega n, B cosseno de ômega dt mais C seno de ômega dt mais D elevado a menos alfa r vezes T. Observem, né, que ao calcular os resíduos, né, das frações parciais, nós teremos A igual a 1, B igual a CA menos C ao quadrado dividido por C ao quadrado mais B menos CA. Aqui, CA ao quadrado menos C ao quadrado A menos BC dividido por C ao quadrado mais B menos CA. Então, o meu C maiúsculo. E o meu D maiúsculo será menos B dividido por C ao quadrado mais B menos CA. Então, observem que eu tenho aqui o terceiro polo, que está localizado em C, e que quando C tende ao infinito, o que tende a acontecer? Bom, o A ele já é 1, né? O B tende a ficar menos C ao quadrado sobre C, então B será menos 1. Aqui embaixo nós teremos C menos C ao quadrado A dividido por C ao quadrado, né, quando C tende ao infinito. Então, o meu C será igual a menos A. E aqui, para o caso de D, eu terei o meu resíduo de D tendendo a zero. Então, observem que a contribuição da resposta da parte real ela é a única que tende a zero aqui na resposta. Consequentemente, a contribuição da entrada e do par de polos complexos conjugados será maior na resposta desse sistema, que é uma resposta de um sistema de terceira ordem, mas que, como nós poderemos observar, ela, ela parece muito
com uma resposta de segunda ordem. Ela tem a cara de uma resposta de segunda ordem. Então, para exemplificar, considere três sistemas. Eu tenho o primeiro caso, que é um sistema de segunda ordem. O segundo caso, eu tenho um sistema de terceira ordem, em que o terceiro polo está localizado em -10. E no terceiro caso, eu tenho também um sistema de terceira ordem, em que o polo real está localizado em -3. Se nós pegarmos esses três sistemas, fizermos a decomposição em frações parciais e obtivermos a transformada inversa de Laplace, nós observaremos que a contribuição, né, do terceiro polo na segunda resposta, ela é menor em comparação com a dos polos complexos conjugados para o segundo caso, e no terceiro caso, a contribuição do polo real na resposta, ela já será significativa. Então, aqui, ó, em vermelho, para o segundo caso, eu tenho o polo em -10, então a contribuição da parcela em vermelho é menor do que a parcela em verde, que é a dos polos complexos conjugados. No terceiro caso, eu tenho um polo em -3 e a parcela em vermelho dessa resposta ela é significativa com relação à resposta, né, dos polos complexos conjugados. Isso nós conseguimos ver também, né, se nós pegarmos essas três respostas e compararmos, né, a resposta temporal das três. Observem que o primeiro caso e o segundo caso estão muito próximos, ao passo que o terceiro caso ele já destoa bastante, né, do primeiro e do segundo caso, não sendo possível, né, desconsiderar o efeito do terceiro polo.